Sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast número 4. E já tivemos aqui a presença de Rafa Mendes, o mestre do Enneagrama, que desvenda os segredos das personalidades. Tivemos também a presença de Léo Santana. Léo Santana é um dos maiores, se não o maior, especialista em ayahuasca e os segredos das medicinas da floresta. Foi um programa de muito sucesso também, né? O Léo Santana. E também tivemos a presença do grande André Diamant. O André Diamant esteve aqui junto com a Aline Jones e fizeram uma entrevista maravilhosa, que foi o nosso podcast número 3. Então não deixe de assistir os nossos podcasts. Inclusive, o André Diamant, para quem não conhece, praticamente quem é do digital conhece, ele é o pai do Sexy Canvas, e a Aline Jones, podemos dizer que é a mãe adotiva. Ela é a CEO adotiva, né, daquela empresa. Ela é a CEO da empresa, realmente é uma pessoa de grande capacidade. A gente teve a oportunidade de entrevistá-los, né? E hoje estamos aqui com quem... inclusive, só lembrando, né, André Diamant é um futuro Nobel de Economia. Exatamente. Né? Vamos torcer. Pretendente a trazer um Nobel para o Brasil. Isso aí, né? tem o peito de colocar, de falar que eu sou um candidato a Nobel. Exatamente. E é uma coisa bem interessante. E temos hoje a presença de Maíra Laranjeira. Maíra Laranjeira é uma especialista no assunto de programação neurolinguística. Para quem não sabe, a programação neurolinguística é aquele nosso software, aquilo que a gente coloca em prática, né? Então, nós vamos conseguir entender o porquê fazemos o que fazemos e muitas vezes continuamos fazendo sem entender o que estamos fazendo. É meio confuso, mas está aqui Maíra, que vai nos explicar todos os detalhes dessa situação um tanto quanto complexa, mas que dá para se desvendar muita coisa e dá para a gente conseguir aplicar isso na nossa vida. Então, fiquem até o final, porque vocês vão ver práticas, vocês vão ver como funciona a PNL no dia a dia da gente, porque isso que é importante a gente saber como isso funciona para o nosso dia a dia, a transformação que isso nos faz, né? Mudar o nosso mindset, mudar o nosso software. E agora vamos apresentar hoje pela primeira vez, né? Temos a presença de uma mulher. Então, hoje temos a presença de quem? Nani Massola. Nani Massola é especialista em vendas e nós chamamos porque ela gosta da utilização também do PNL para o dia a dia, né? Para as vendas, para como lidar com as pessoas, como tratar o ser humano, né? Melhorar cada dia mais o nosso ser, não é isso? Verdade. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que hoje em dia a gente tem muitos vendedores, mas técnicas a gente tem que ver quais a gente está usando. E a PNL hoje me ajuda bastante. Eu que sou apaixonada pela venda, por essa situação de estar sempre com pessoas, eu gosto muito de utilizar a PNL na minha vida e no meu profissional também. E você sente que melhorou? Inclusive, uma vez nós estávamos conversando até com o seu esposo, né? Sim. Aí nós fizemos lá uma pequena técnica, uma coisinha bem rasa, né? E deu uma modificada na vida dele? Deu uma modificada na maneira como ele trata as pessoas no trabalho dele? Porque né? Normalmente quando a gente lida com pessoas, Danilo, a gente é muito superficial, né? Então, o PNL ele consegue fazer você enxergar a pessoa de uma forma um pouco mais profunda. Então, é você olhar um pouco as características da pessoa, a forma que ela está te falando, e você tentar entender aquilo e trazer para um benefício para você, tanto na hora da venda, quanto na hora de você usar isso no seu profissional. É isso aí. E também aqui, não menos importante, o nosso querido Wayne Maciel. O Wayne é especialista é um social media especialista e ele trabalha muito com a linha dos mais 40, não é isso? Mais 40. Exatamente. Estamos nós aqui no mais 40. No mais né? 40, exatamente. E o Wayne, então, vamos lá, mais um dia aí com Maíra Laranjeira. Mais um super episódio com uma convidada sensacional, Maíra Laranjeira, que veio direto do Rio de Janeiro para fazer aqui o nosso podcast. Então, já agradecer toda essa logística, né, Maíra, que foi feita. Então, aproveitem porque manja muito de PNL. Bora lá. É isso aí. E vamos lá, vamos agora a voz de quem entende, a voz de quem é especialista e que ela traz pessoas, aí ela modifica as pessoas, ela modifica o software das pessoas. Vamos lá, Maíra, a sua palavra. Vamos lá. Pois é, eu trabalho já com a programação linguística tem mais de 10, vai fazer 15 anos, né? Agora, no ano que vem. E a programação neurolinguística, na verdade, é mais do que... Essa é uma definição que eu gosto muito, que é do Robert Dilts, de que
do software, né? Mas, basicamente, muita gente usa, muito profissional para vendas, mas a PNL é meio que algo que funciona para tudo, né? No sentido de a gente aprender a mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas emoções para mudar a forma como a gente age, que não é só do tipo, como é que eu trato melhor os funcionários, mas como é que eu trato melhor os filhos, como é que eu me torno uma mãe, pai profissional, um exemplo, uma pessoa melhor, né? E que serve para ir, vamos lá, depende do que você tem de questão ou problema. A PNL, ela te ajuda a perceber como você está lidando com seus pensamentos, como é que você se porta, e nisso gerar todo tipo de mudança. Sim, eu sei a força da PNL. A PNL realmente ela modifica nossas vidas, né? Por exemplo, eu ruí a unha, não roo mais, mas foi uma decisão até minha. Mas, por exemplo, a gente já conseguiu, assim, com algumas pequenas técnicas. É legal até que as pessoas que estão vendo o nosso podcast comecem até a poder lidar de uma maneira até inicial, assim, né? São técnicas onde você modifica a sua forma de visualizar um problema, né? Então, você rói unha, então você visualiza de uma maneira diferente. E eu parei de roer unha e já ajudei outras pessoas também a parar de roer unha, né? Quer dizer, então é muito legal. E Maíra, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, né? Porque você, pelo que eu sei, você já fez cursos até com o criador da PNL, Joe Grinder. Você também fez 5 vezes, você participou no maior coach mundial, não é isso? Tony Robbins. Sim, eu levava grupos pro Tony em 2012, 2013, fiz minhas formações com ele em 2011, 2012. Levava alunos daqui com ele. Robert Dilts, que é um outro grande autor, que tem mais de 30 livros de PNL, fiz 10 cursos com ele. Um monte de curso com o Michael Hall também, mais de 1000 horas de voo, 7 vezes Quer dizer, formação. Muita bagagem. Tem muita bagagem. Sim. Inclusive, não só isso, né? Acho que no DNA também, porque seu pai também é da PNL. Meu pai é o primeiro cara de PNL do Rio. Ele trouxe a PNL para o Brasil, praticamente. Na verdade, quem trouxe foi o Gilberto Cury, de São Paulo, da SBPNL. Okay. Meu pai estudou com ele e com o Alan Santos, que nem está mais no Brasil, está na Espanha. Mas no Rio, ele foi o primeiro a fincar a bandeira, que ele estudou em São Paulo, foi fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. Lá, ele ficou sabendo da PNL, estudou por lá e trouxe para o Rio. Então, você já praticamente assim aplicava a PNL com as bonecas, praticamente, né? Quase isso, não chega a tanto. Eu costumo dizer que eu fui treinada para estar aqui, na frente de câmera, na frente do microfone, a vida inteira. Porque aos 9 anos eu fiz curso de oratória, aos 12, meu primeiro curso de desenvolvimento humano. Quem você conhece que na 6ª série no colégio fazia mapa mental de apresentação? Eu estudei no colégio alemão, né? Então, meu pai fazia hipnose comigo para me preparar para a prova oral de alemão. Seu pai fazia hipnose para você se preparar para a prova? Sim. Então, é que nem você tá colando, né, na realidade. É praticamente isso, né? Porque, poxa, você vai com técnica, né? Os amiguinhos lá não tem técnica. Não tem com técnica. nota baixa, você com nota alta, quer dizer... Porque o emocional... tanto, né? Não é porque o emocional afeta muito. Tem muita gente que dá branco em prova, por quê? Porque quando a gente tem o branco, é porque a gente para de respirar. A pessoa fica num pensamento acelerado, que é a mesma coisa do toque, ansiedade, síndrome do pânico. Qual a estrutura da síndrome do pânico, em termos de PNL, né? A pessoa com aquele pensamento de... E detalhe, galera, eu falo palavrão, tá? Se você não curte... O último entrevistado foi podcast, então, né? Não, mas não presta atenção. Foi o André Diamant, então fica tranquilo. O nosso é o podcast, mas a gente, a gente trata de uma maneira assim, bem tranquila a parte de palavrão, ok? Se rolar um palavrão, rola um palavrão, mas a gente quer que esse palavrão pertença ao contexto. Então, diferente. O palavrão aqui é termo técnico, então pode ficar tranquilo. E você sabe que o Tony Robbins, ele até fala que pessoas que falam palavrão são mais sinceras. Então, é uma forma da gente saber se a pessoa é de verdade, né? Exatamente. Mas eu conheço gente muito sincera. Que fala palavrão, de cada 10 palavras, 11 são palavras. Carioca, né? É foda. Carioca. Com PH, tudo bem. Que basicamente essa questão da síndrome do pânico, a pessoa, quando ela entra num loop de estresse, de ansiedade, ela começa, então, vamos lá, já vamos dar uma técnica aqui. Vamos lá, isso, técnica. Porque o meu negócio é muito prático. É isso aí. Né? Então, como é que a gente entra em qualquer estado emocional, positivo ou negativo?
eu costumo usar a estrutura da tríade, que não é do Tony, mas o Tony usa muito, isso é lá... O que seria a estrutura da tríade, Maia? É basicamente assim, pensa num triângulo para você criar um estado emocional. Esse triângulo tem 3 lados, né? Um lado deles é a sua fisiologia, a parte de baixo, que é como é que seu corpo responde. Só que antes disso, de volta a algumas casinhas no tabuleiro, tem o seu foco dos seus pensamentos, que tem a ver com aquilo que você está rodando, o filme que você está rodando na sua cabeça, e a linguagem, que é a historinha que você se conta. Sim. Quando a pessoa está com medo de fazer uma prova, por exemplo, vamos pegar o medo da câmera, né? O Enem, a galera do Enem aí, é importante aí saber essas Ou você essa que técnica. quer entrar pro digital, mas Sim. tem medo que vão pensar de você. Sim. Aí liga aqui a câmera para fazer uma live. Aí fica pensando, fudeu, ih, errei. Fulano e tá agora? me olhando, aquele amiguinho lá tá... E tipo assim, ai, agora, não sei. E aquele pensamento acelerado faz com que a frequência cardíaca, o coração acelera, e ela começa, prende o ar, trava, entra no estado de congelamento, né? Aquele luta ou fuga, ou congelamento. Travou, e a pessoa para de respirar, e ela acelera o pensamento, e ela começa a imaginar um monte de coisas dando errado. Esse é o estado da tríade de você gerar ansiedade, gerar o estresse, o medo. Isso tem a ver com o cérebro reptiliano? Totalmente. Totalmente sim, reptiliano, sim. ok? Para quem não sabe o que eu estou falando, a gente tem 3 cérebros. Um mais primitivo, tá? Que se a gente for pegar uma metáfora, assim, usar a nossa mão. Essa primeira parte aqui seria como se fosse o tamanho do seu dedão, o primeiro cérebro, o cérebro reptiliano. O segundo seria o nosso sistema límbico, as nossas emoções. E o terceiro, a neocórtex, que é essa parte nossa da inteligência. Para a gente conseguir pensar com lucidez, ter sacadas, criatividade, a gente precisa estar num bom estado emocional. Porque se a gente estiver no estresse, a gente vai ou encara, mete a porrada, briga, ou fica com medo, ou trava, né? E isso eu estudei com o Peter Levine, um dos caras que fala de experiência somática, que não tem a ver, não é PNL, mas não deixa de ser, porque meio que tudo é PNL. Ele fala exatamente sobre isso, que o animal, olha que coisa doida, não tem nada a ver, mas tem a ver, a tartaruga... O triângulo está guardado aqui, o triângulo fisiológico está aqui. Vamos. O fisiológico. Por que a gente tem dor de barriga quando está estressado? Cérebro reptiliano. A tartaruga... E por que nós temos dor de barriga quando estamos estressados? O que acontece? Então, vamos lá, deixa eu explicar usando esse exemplo da tartaruga como cérebro reptiliano. Os répteis, o que eles fazem? Diante de uma situação de estresse, a tartaruga vai lá e ela faz cocô, porque aquilo ali é um gasto de energia enorme. Então, ela se liberou daquilo, então ela economiza energia. Então, você cessa esse... Então, o fazer cocô... Tipo, deu aquela travadinha, é isso aí? Funciona, como se fosse assim, eu vou pra luta. Se o que seu cérebro, seu somático, seu corpo está dizendo? Eu vou encarar a luta, então deixa eu cessar todas as atividades de gastar energia, que eu tenho que economizar energia. Ok. E também, aqui no nosso... A gente tem um segundo cérebro, nosso intestino é o segundo cérebro. Se fala que o intestino é o 40 mil neurônios aqui. Sim. Né? Então, ou seja, a gente chama dessa inteligência somática, esse frio na barriga, está dizendo é o nosso inconsciente falando. É o nosso inconsciente trabalhando. Então, isso também é PNL. É você saber, peraí, deixa eu ouvir o que meu corpo está falando comigo. Porque para eu ser um bom profissional... Eu tenho que estar uma pessoa íntegra ali, autêntica, ou seja, eu não posso estar com conflito interno. E muita gente, quando se vê diante de falar com a câmera, fica assim, não, eu posso, não posso, quero, não quero, mas o que vão falar de mim? E esse conflito interno faz com que a pessoa trave, faz com que ela gagueje. Entendo. Né? E o triângulo? E o triângulo entra aí no sentido de, se meu corpo está reagindo assim, fisiológico. Fisiologia, deixa, ok... O que eu preciso, vamos lá, se o meu corpo está fazendo assim, o que eu preciso ajustar na minha fisiologia? O que eu preciso ajustar no meu foco? O que eu preciso ajustar na minha linguagem? Então, você vai por um desses 3. Como é que a gente ajusta a fisiologia? Respiração, por exemplo. Eu tenho um amigo que é gringo, que foi para a Índia fazer uns retiros e ele estava numa situação de estresse, não era vendas, mas era tipo atendimento. E ele falou assim, que estava quebra-pau. Aí ele falou, calma aí, vou ali ao banheiro 5 minutinhos. O cara parou, foi respirar no banheiro. Parou, foi
respirar devagar. E naquilo ali, ele acalmou o estado e conseguiu ter inteligência para não voar ou gritar ou xingar né? Então, a PNL ajuda a gente peraí, quer ver? Eu vou ensinar já uma técnica de respiração básica aqui, já que eu falar de prática. Sim. Por exemplo, vocês estiveram com o cara da ayahuasca, né? Eu fui num retiro de banheira de gelo, já foram naquelas imersões, já ouviram falar? Já ouvi você falar, mergulha no gelo, né? Isso. E tem uma técnica, como é que você respira para você conseguir suportar Aguentar o frio? aquele frio. Como exemplo, por exemplo, queimou o chuveiro em casa, né? E aí chegou na hora do banho gelado. Agosto, julho, agosto. Ninguém quer saber de um banho gelado, né? Então, você pode técnica, vamos lá. Técnica para quem vai tomar um banho gelado. Entrar na modinha do banho gelado, que tem um porquê, né? Do banho gelado. Mas depois eu falo sobre isso. Vamos para a técnica primeiro. Do banho gelado. Do banho gelado. Okay. Você tomar banho gelado, você fica mais motivado, você ativa o seu cérebro, você gera mais dopamina, você sai até da depressão, ajuda a sair da depressão. Aí é bom. Eu só tomo banho gelado, não consigo tomar banho gelado quente. E aí, como é que você faz para você não ficar com medo e você conseguir lidar com aquilo ali? Com aquele frio. Com aquele frio. Você faz o seu... Você, através da sua mente, manda no seu corpo. Como? Você inspira o ar e na hora de expirar, ao invés de... Porque qual é a tendência? O que acontece quando a gente está com medo? Hiperventilar, né? Exatamente, rápido. Só que você vai fazer o contrário. É contraintuitivo total. Você vai expirar devagar. Quando o seu corpo quer acelerar, você desacelera de propósito. Vamos lá, devagarzinho. Entenderam aí, não? Tá, por enquanto sim. Calma aí. Então, você vai inspirar o ar. Okay. E você vai, na expiração, como se você estivesse assoprando um canudinho. Você inspira e solta, e solta bem fininho. Bem devagarzinho. Faz até um biquinho. Tá. E água gelada no Kengo. É claro que, né, você vai fazendo devagar. Não pode fazer antes de entrar na água gelada. Antes de entrar e quando entrar também. Que aí continua. Você vai vendo que isso faz. Quando você expira devagar, você desacelera o batimento cardíaco. E quando você desacelera o batimento cardíaco, ao invés de entrar no estado de estresse, você joga o seu corpo para calma. Então, você acalma o seu corpo mandando na respiração. Porque a nossa respiração é uma das coisas mais inconscientes que a gente tem, né? Sim, é totalmente inconsciente, mas é o único das nossas inconsciências que a gente consegue tornar consciente. Sim. Porque o batimento cardíaco a gente não consegue e o cérebro a gente também não consegue. Então, para tomar esse tipo de atitude, a gente é obrigado a controlar a nossa respiração. Quando a gente controla a nossa respiração, consequentemente a gente controla o nosso coração, que consequentemente controla o nosso cérebro. Exatamente. E até nos estudos, a galera que estuda coerência cardíaca, né, que é aquela ideia, assim, para não ficar muito conceitual, que basicamente o nosso coração, ele emite ondas, um campo eletromagnético, ou seja, é como se a nossa energia chegasse primeiro, antes do que a gente. O nosso coração, ele é muito mais forte do que o nosso cérebro, porque ele é formado primeiro. E quando você ajusta meio que aquelas ondas eletromagnéticas, ou seja, quando você bota o seu coração num ritmo de calma, você ajusta o seu cérebro, porque o coração manda na cabeça. Eu vi um estudo uma vez que falava que quando você consegue manter a calma, você está fazendo um negócio, ou você está numa situação, ou você está doente, e você consegue manter a calma, você consegue, consequentemente, ter uma visão ampliada daquilo que você está fazendo. Sim. Porque a pessoa, ela está nervosa. Então, ela tem dois problemas. Ela tem aquela situação que ela está vivendo e ela tem que lidar com o nervosismo dela, porque o nervosismo deixa a gente inquieto. E quando a gente consegue trazer a calma, aí a gente consegue ampliar o nosso campo de visão e ver a situação de uma forma melhor, entendeu? Esse negócio do banho, para mim, vale muito. Eu tenho que ver essas técnicas. Você toma banho gelado ou quente? Eu odeio água gelada, mas odeio a força do ódio. Você toma aquele banho escaldante? Não tomo banho escaldante. Assim, no inverno, quentinho, no verão, morno. Mas banho frio... entrar no mar, para mim, é um problema, entendeu? A água tem que estar literalmente quente. Mas, Maíra, o que acontece quando faz esse tipo de respiração? Você condiciona o seu cérebro e a água não fica tão gelada, é isso?
Não é Você que a água sente... não fica não. gelada. Ok, você não modifica a água, é óbvio. Mas aquela... a sensação sua, né, a Sim, sua sim. percepção vai modificar. Exatamente, porque é que nem aquela história. A Virginia Satir, que é uma das avós aí da PNL, ela dizia, você não consegue controllar a chuva, você consegue controlar a sua reação a ela. A chuva. A percepção. Então, é basicamente essa parada que a Nani estava falando, né? Que é 10% que acontece com você, 90% que você faz com o que te acontece. E já que você falou isso do como é que mantém a calma, eu lembrei de outra técnica que é o bizuzinho. Uma como técnica, vamos anotando aí. Prática, que é a técnica dos 6 segundos, que teve um médico que eu aprendi num curso que eu fiz na Holanda, de PNL. Um médico americano, ele descobriu que leva 6 segundos para a gente estressar. Em 6 segundos, a gente quebra esse estado de estresse. Como? 4 passos. Primeiro passo, e a gente depois vai juntar todos eles, né? Primeiro passo é a gente pegar e imaginar que existe buraco na sola dos pés. Imaginar que você está inspirando ar por esses buraquinhos na sola dos pés. O que isso faz? Com que sua respiração que deixe de ser curta aqui e venha para o diafragma. Então, você imaginar que você está, quando inspirar o ar pelo buraco da sola dos pés. Esse é o passo 1, né? São vários. E você reparou que todos nós respiramos juntos, né? Sim, Tava olhando na hora. Isso é... Não. E eu já estava imaginando o buraco na sola do pé. Exato. Segundo passo, isso que ela falou do quando a gente fica numa situação de estresse, a gente perde a visão periférica. Exatamente. Você vê um cachorro lá, ele franze a testa, ele... Então, quando a gente perde a visão e a criatividade, o enxergar possibilidades, tem a ver com você relaxar esse músculo aqui. Para você ter essa visão periférica. Para você ter a visão periférica. O John Grinder fala muito sobre isso e o Gilligan também, que é um outro boladão da hipnose. O cara que pegou a essência da hipnose original do Milton Erickson. Ele falava muito sobre a gente relaxar esse músculo aqui. Que isso aqui é que deixa a gente em estado de estresse. Aqui e aqui, né? A gente que faz, meninas que. Então, por exemplo, se eu fizer um botox, eu tô tranquilo. Minha visão periférica então, vai estar... Eu não sei dizer, assim, tem estudos científicos que falam que há pessoas que, quando fazem botox, ficam menos empáticas porque não conseguem franzir como forma, ou seja, perde aquela resposta dos neurônios espelho. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não. Eu acho que muda a estética, mas o conteúdo não. Porque você não conseguiu mudar. Você não consegue franzir a cara ali, né? Eu cheguei a fazer botox uma época, o meu venceu, depois eu não fiz. Assim, eu senti mais a dor física do franzir, né? Que fica a marca ali. Quando você faz botox, você não consegue nem reagir. Bom, não sei dizer nesse sentido. Agora, no sentido de como é que a gente usa essa técnica para relaxar. O segundo passo é o quê? É a gente exatamente relaxar esse músculo aqui e esse cachorro com raiva, brabo. Como é que a gente relaxa isso e isso para expandir a visão, né? E relaxar de uma forma geral? Tem 2 formas. Ou você coloca um sorriso nos lábios, porque é quase que praticamente impossível você franzir e rir ao mesmo tempo, porque a via neural, né, ela compete. Então, ou você ri, ou você... E a segunda maneira é, tipo, imagina, você está no meio da rua, numa reunião... peraí, a pessoa está falando uma coisa assim, você te xinga e você... Parece coisa de maluco, né? Você não vai fazer isso. Então, o que você faz? Você coloca um brilho nos olhos, sabe? Brilho no olhar. Assim, quando você imagina... É exatamente o que vocês estão fazendo. Estou vendo que vocês estão implementando. A gente então, está aprendendo, né? Os alunos, né? Pegar aqui... Mas não tem como, né? Então, quando você bota o brilho no olhar, o sorriso nos lábios, é uma segunda forma de você quebrar aquele estresse que a gente concentra aqui. Então, o passo 2 é brilho no olhar ou sorriso nos lábios. E no momento que você faz isso, você avisa o seu cérebro que você já está calma, que aquilo não está te atingindo e você consegue um melhor controle também devido a isso, devido a você. Isso, você está fazendo via fisiologia. Sim. Né? A respiração é fisiologia, aqui é fisiologia. O terceiro passo é fazer isso mentalmente, que é o quê? Você jogar uma frase interna, que é basicamente a mesma estrutura de você andar no fogo do Tony Robbins, que eu posso destrinchar mais também. Que é a primeira coisa que acontece, que deixa a gente nesse estado de estresse,
é o pensamento acelerado. Então, o que a gente faz com esse pensamento? A gente anula ele com outro pensamento que vai gerar calma. Por exemplo, o cara que criou isso, americano, ele criou um mantra que era mente alerta, corpo calmo. Para mim não funcionava muito, eu acho muito difícil. Eu, quando fiz o caminho de Santiago de Compostela, aquele na Espanha, que você pedala, eu fiz de bike, tem gente que vai a pé. Eu desenvolvi um mantra para mim que era, tá tudo bem. Por quê? Porque quando você faz o caminho de Santiago, é aquilo, todo dia tem um desafio novo, aí fura o pneu, aí você sobe a montanha. E aí, depois de vários dias, meio que eu percebi que não importava o que acontecesse, no final dava certo. Então eu comecei a falar para mim mesma, No final tá vai tudo dar bem. certo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tipo, não era o percurso, era a chegada. Independente da merda que der, tá tudo bem, cara. Você não controla ali. Sempre vai ter um perrengue que você não controla. É basicamente quando você faz aquele trabalho de conversar com a criança, né, que é uma outra história, né? E você vai lá e fala para ela que tá tudo bem, é mais ou menos a mesma linha no sentido de tranquilizar que no final vai dar tudo certo. Dá um exemplo, dá um exemplo. Não, tô querendo dizer, quando você faz um trabalho que você tem um trauma lá atrás, né? Estamos num outro assunto, sim, de completamente trazer para diferente. aqui agora, Exatamente. Para a pessoa sair da mente, da imaginação. É como se a gente conversasse com a nossa criança e falasse para ela, olha, vai ficar tudo bem. Ou seja, Isso. é como se o nosso futuro voltasse para o nosso presente e nos falasse, olha, vai ficar tudo bem, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. E pode ser até que esse estresse seja por imaginação. Sim. E quando você fala tá tudo bem, você fala aqui agora. agora, volta para aqui agora. Aqui agora não está acontecendo nada, na sua cabeça está acontecendo. Quando você fala tá tudo bem, é o passo 3, né? Assim, primeiro eu tenho duas coisas para dizer. Primeiramente, para quem está assistindo o nosso podcast agora, tanto a equipe da Maíra quanto nós estaremos no chat respondendo a perguntas. Então, podem mandar as suas perguntas aqui, que elas vão ser respondidas no chat, tá bom? E aí, também, depois entrar lá no perfil da Maíra, que é Maíra Laranjeira PNL, né? Lá no Instagram, Maíra Laranjeira com G, PNL, lá no Instagram, que ela também vai responder algumas perguntas para quem quiser conversar com ela aqui. Agora, uma outra coisa. Ainda faltou o passo 4, tá? Para depois Opa, juntar tudo. Mas só para anotar aqui. Deixa eu anotar. Não, o triângulo já passou, agora eu estou no passo 4. No passo 4, mas ainda faz parte desse passo 3 aí. Você falou sobre coisas que estão na minha cabeça e que eu vou me aterrar no que está acontecendo agora. Você contou, numa das suas lives, que no dia que você estava fazendo uma palestra, né, ou você estava dando uma aula, chegou uma pessoa com a notícia da morte da sua avó. Foi, eu estava dando Então, isso é um fato que estava acontecendo ali e você estava dando aula. Sim. Como que você conseguiu falar, não sair chorando, gritando, não, minha avó, e você ficou ali, e como que você colocou cada coisa no seu lugar, já puxando desse passo 3 aí? Ali na hora, vou voltar para a tríade, para o triângulo, foi um exercício de foco e uma outra técnica chama panorama social, que é de um holandês, que ele basicamente fala que a gente organiza dentro da nossa cabeça as coisas em grau de importância, tipo assim, como se fosse... Imagina que você tem uma tela mental na sua cabeça. As coisas que a gente considera importante, a gente bota no centro do nosso foco, aqui no meio. É como se a gente tivesse na nossa tela mental 3 fatias. A fatia do meio e as do lado. Aquilo que é importante, a gente bota no meio. Aquilo que tem menos importância, a gente... Desculpa, bati aqui. A gente joga para o lado. Ou joga para baixo. E também tem meio, em cima, embaixo. Por exemplo, quando você pensa em alguém que é importante, uma figura de autoridade, você se imagina olhando para cima, imagina essa pessoa maior do que você. O Deus, a pessoa imagina como algo superior que te olha de cima para baixo. E algo que é inferior a você ou menos importante, você joga para baixo. Né? Então, ou seja, meio aqui está no centro do meu foco, é a coisa mais importante. Quando eu jogo para o lado tem menos importância, quando eu jogo para baixo tem menos importância. Se eu quero tornar alguém importante, ou se alguém já é muito importante, até demais, eu enxergo a pessoa acima, superior. Então, nesses quadrantes da mente, acabou que foi um negócio muito intuitivo, porque para mim a PNL está tão no sangue que eu não consigo nem separar quem sou eu da PNL, é muito automático. Eu estava ali, imagina, 45 pessoas dando um treinamento de técnicas de PNL para a saúde, por exemplo, esse exercício dos 6 segundos é um que eu dou nesse treinamento.
Era exatamente esse treinamento, tava lá, 45 pessoas. Aí abre a porta, assim, era a porta de correr, e vem uma pessoa, eu sabia, minha avó estava internada já, tinha 15 dias, já tinha tido estava em coma, e eu sabia que era mais cedo ou mais tarde, ela já estava para ir. E aí eu recebo aquela notícia. Não sei como, na hora, aquela coisa aquela inteligência do inconsciente. Chega mais pertinho. Não sei como, ali na hora, eu só sei que eu peguei aquele pensamento me veio, eu falei, minha avó morreu, fudeu, ela morreu, já era. Eu peguei aquele pensamento, eu falei, cara, agora não posso lidar com isso. Eu mentalmente, de alguma maneira, peguei e joguei o pensamento pro lado e falei, agora não posso lidar com isso. E continuei dando minha aula, até a hora do intervalo. Faltava, 1h30 para eu parar para o intervalo do almoço. Eu continuei falando, cara, agora não posso lidar. Continuei, eu falei, vai, aguenta, segura, bota de lado ali, daqui a pouco eu lido com isso. Sei que deu a hora lá, eu falei, alguém assume a aula aqui no meu lugar, não vou poder continuar, minha avó faleceu, beijo, tchau. Aí sim, eu saí... Aí você trouxe para o meio novamente. Saí da sala, fechei a porta, trouxe aquilo para o meio e aí eu desabei de chorar. Porque, lógico, eu tinha muito carinho, era muito próxima, muito apegada à minha avó, né? E, enfim, aí, só que naquele momento eu tive uma resposta ali de, putz, eu tenho que resolver, joguei de lado e voltei. Não, legal. Mas o que me chamou a atenção na PNL, na época que eu comecei a estudar, era exatamente isso. Porque, assim, no meu campo, na venda, você tem altos e baixos no mesmo atendimento. Você consegue trazer o cliente para você, mas você tem todos os problemas dele. Então, você precisa estar muito atenta ao que ele está falando, entendeu? Então, quando você consegue fazer isso, porque olha o grau disso, né? Você tem a perca de uma pessoa, mas você tem um momento importante ali. E você conseguir tirar, sabe, do seu campo de visão. Não é que você não está sofrendo, não é que você não é uma pessoa que não tem sentimento, mas você entendeu que aquele momento ali é um momento importante que você tem que, naquele momento, esquecer o que você tá vivendo. Muito legal isso. Então, vamos lá. Vamos continuando, então. Agora nós vamos para a quarta, né? Quarto passo. Então, a gente vai juntar todos eles, né? Primeiro é você imaginar que você está inspirando o ar pelos buraquinhos dos pés. Depois, sorriso nos lábios, brilho no olhar. Terceiro, mantra, mente alerta e corpo calmo. E quarto quando a gente está no estado de estresse, o que a gente faz imediatamente? Como é que a gente reage? A gente trava aqui e o ombro vai lá na orelha, né? Então, o quarto passo é quando você expirar, você tanto soltar aqui o queixo e soltar o ombro. Então, aí, como é que a gente junta os quatro, né? Eu vou fazer meio que 1, 2, 3, já meio rapidinho juntando, né? Então, 1, 2, 3, você inspira o ar pelo buraco dos pés, sorriso nos lábios, pensando mente alerta, corpo calmo. E, quando eu expirar, solta o ombro, solta o queixo. Legal. E você vai fazendo isso de novo. É treino, né? Que nem musculação. Você vai malhar a sua mente para ficar calma. E você faz... E o cara que inventou essa técnica, ele usava isso quando? 200 vezes no dia. Cada momento de transição. Por exemplo, vou começar um podcast aqui. Faço antes. Né? Depois, acabou o podcast, vou ao banheiro. Faço de novo. Vou atender o telefone. Desliguei o telefone. Cada momento de transição para a gente ter começos e fins, ou seja, fechar aquilo que você começou. Não, você está falando de respiração e ontem eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa de Florianópolis, o nome dele é Felipe Marques. Não sei se você o conhece, Felipe Marques. Não. Ele tem bastante seguidores, é um camarada que ele tem um infoproduto de respiração. E ele é conhecido como o cara da respiração. Então, ele me deixou bem, assim, impactado, sabe? Com as técnicas de respiração para interfere diretamente, né? Muito. Ele consegue controlar vários estados mentais, consegue controlar a saúde. Tudo através da respiração. Muitas vezes as pessoas têm, por exemplo, assim, estados da ayahuasca
Sim, Você, eu ia falar na exatamente respiração. isso. É. Eu fui fazer um retiro do Joe Dispenza, um que é muito amigo do Tony Robbins, que escreveu vários livros sobre como que você pode se tornar o próprio placebo. Eu tenho muito interesse, eu sou originalmente biomédica, então eu sempre fui muito fascinada em como que a PNL pode nos trazer estados de autocura e o efeito que o placebo tem. Pra vocês terem uma ideia, já tive 3 pessoas que eu atendi do começo ao fim que zeraram câncer. Inclusive um que hoje está no meu curso, Códigos da PNL, e deu um depoimento na semana que eu fiz de disciplina emocional. Assim, o cara em 6 meses zerou um câncer que o médico falou, ó, já era. Uma outra que também cortou um pedaço do cérebro, estava com metade do corpo paralisado, conseguiu se curar. E eu fui atrás do Joe Dispenza para descobrir sobre isso. Um retiro que você acordava, ia meditar 4 da manhã, 2 horas meditando, muito doido. E uma das coisas que ele ensinava lá era exatamente respiração. Basicamente, muita técnica de respiração. E você acessava estados de liberação de DMT igual a ayahuasca. Você consegue respirando... Porque o DMT, ele é endógeno, correto? Sim, o corpo produz. O nosso próprio corpo produz, então, se ele produz, a gente pode fazer com que ele... Sim. É basicamente assim, a respiração circular do Sim. renascimento, por exemplo, você acessa esses estados de anóxia, ou seja, o seu cérebro, ele para de... você tem baixa oxigenação. Isso faz com que você acesse estados alterados de consciência, naturalmente. Porque o DMT, ele funciona de uma forma que, muitas vezes, assim, você teve uma parada cardíaca. Então, na hora que você tem a parada cardíaca, o teu corpo libera o DMT para te dar mais 5 minutos de vida. 5 minutos, exatamente. Então, é como se fosse assim, ele liga a sua reserva. Então, você tá com o seu carrinho lá, tal, daqui a pouco, chamou a reserva. É a hora que o DMT entrou no ar. Então, você tem o tempo de ir até o posto. Ou seja, vai para o atendimento rápido, você tem mais 5 minutos de vida. Então, você pode também injetar DMT, né? Porque vai dar talvez mais 5. A grande sacada é essa. Você produzir o DMT em casos de emergência para você poder ter aí mais uns 10 minutos de reserva, né? No máximo. É muito importante toda essa... É que nem você está falando assim, né? Eu já teve 2 casos de cura de câncer. 3 casos. 3. Que eu digo assim, já atendi mais casos. Esses que eu digo 3 Mas de muita gente que está fim, nos escutando 5, agora 7, fala assim, 9 mentira. sessões. É mentira, não teve cura de câncer. Né? Então, sim. E aí o que acontece? Normal, como isso mostrou para você? Ele tinha um diagnóstico, ele estava num estado terminal, basicamente, terminal. Ele estava o teu paciente, na realidade, o teu cliente, ele estava passando por um processo de tratamento, ele estava na quimioterapia. Estava também. Não é uma coisa que exclui, não é um ou outro. Sim, não é regra. Não é regra. Pode acontecer ou não. Sim, e na verdade porque nesse curso que eu fui estudar na Holanda, de PNL Saúde, onde me especializei, uma das professoras tinha se curado tinha recebido um diagnóstico em 17 dias. Ela e o marido são fera de técnicas de PNL Saúde. Ela recebeu um diagnóstico e ficou lá noite e dia, usando a PNL para ela mesma e conseguiu sair disso. Por quê? Porque o câncer, muita gente não fala, e a medicina também, é um negócio que eu sei que eu vou tomar porrada no ar e tá tudo bem. Vai, porque eu já falei a respeito e já tomei porrada também. E eu tô aqui, a gente tá aqui para isso, né? Para abrir a cabeça da galera. Não entende que o câncer é muito mais uma doença emocional em termos de mudança de identidade. Quais são os padrões comuns às pessoas que eu atendo, que eu atendi, que eu percebi que a PNL, ela estuda muito o quê? Padrões de comportamento, ou seja, o que tem em comum, o que todos eles tinham em comum, e outras pessoas que eu trabalhei também e estudei, que na literatura de remissão espontânea, que é aquela cura milagrosa, ou seja, a medicina fala, isso é impossível. Isso é impossível, então, tá morto. Você junta todos aqueles impossíveis que se curaram, o que eles têm em comum? Primeira coisa, é aquilo que eles acreditavam piamente que aquela abordagem ia funcionar. Aquilo que eles estavam fazendo, seja se foi quimioterapia, radioterapia, fitoterapia, reiki, foi tomar ayahuasca, enfim, qualquer que seja a abordagem, eles tinham certeza que aquela ali ia dar certo. Você precisa crer. É Sim, a fé. sim. É a fé. No final de tudo eu é a fé. percebo muito. Outra coisa também, o que é comum às pessoas que desenvolvem o câncer? Todas elas extremamente autocríticas,
pessimistas, se botam em último plano, assim, todo mundo vem antes dela. Eu tive uma moça que eu atendi, uma senhora de Belém, que ela dizia assim, trabalhava num Tribunal de Justiça e tinha lá a pessoa chefona e ela era funcionária. Ela falava, eu tinha que eu me colocava dentro de uma caixinha de sapato pequenininha para não incomodar. Eu falei, gente, que doideira, né? Ou seja, a pessoa se anula. As pessoas mais velhas diziam que o câncer era tudo que você não coloca para fora. Porque o PNL faz o quê? Faz você aprender a olhar para você, né? E a ter calma no momento que você está muito nervoso. Então, as pessoas de antigamente, elas falavam isso, que o câncer era uma tristeza, era uma raiva que você guardou, era uma angústia. De si mesmo, tá? Mágoa, entendeu? Ou seja, a não permissão de ser feliz. Eu já tive, lógico, que a gente não só atende casos de sucesso, né? Eu já atendi casos que a pessoa chegou e já era meio que tarde demais e outra. Ela já tinha tomado a decisão. Só que, porque quem desenvolve câncer, a pessoa não quer morrer. Porque, na realidade é desenvolver o câncer. Ou seja, ele já existe, ele está conosco, só que esses gatilhos fazem com que ele apareça. Não significa se a pessoa tiver uma vida conturbada, isso, aquilo, ela vai ter câncer. Não. Porque ele está propenso àquilo e aquele gatilho ativou. E da mesma maneira que aquele gatilho ativa, ele pode ser desativado. Então, é essa a teoria que você defende. Eu sou biomédica, né? Na faculdade a gente estuda o quê? Que o câncer é uma patologia que ela vem de estímulo mantido, periodicidade mantida. Se você constantemente, né, é aquela coisa, água mole em pedra dura, fica lá gotejando, pim, 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 você continuamente está se botando para baixo, dizendo que você é um cocô, que você não tem valor, que ninguém te ama, que a sua vida é uma merda, que você é infeliz. Eu atendi uma moça, que eu obviamente não posso citar nomes, que ela trabalhava há 20 anos fazendo algo que ela detestava. Fez faculdade, mestrado, um doutorado super difícil, passou no concurso, num negócio que ela detestava fazer, mas que era porque acho que a mãe, um dos pais falou... Agradou as pessoas, ela queria agradar os outros. Exatamente. Então, ela era um nível de infelicidade crônica tão absurda que a morte parecia um alívio. Na verdade, a pessoa que ela desenvolve câncer, ela não quer morrer. Ela quer parar de sofrer, ela quer parar de ver aquela vida horrível de merda que ela não aguenta mais. Então, a morte vem como uma solução. Como o caminho da felicidade. Como o caminho, exatamente, para parar de sentir dor. É tão ruim que ela fala assim, cara, eu não aguento mais. Chega. E aí desenvolve um câncer. Então, a PNL, ela atua diretamente nesse momento, né? No momento em que a pessoa está num desespero, no momento que a pessoa está numa situação de não tenho mais saída, sim, ela tem saída. E a PNL é a saída para isso. Ou seja, a PNL pode ser uma das ferramentas, né? Uma das ferramentas para provocar essa mudança, né? Isso é muito legal. Isso realmente é o que nos move, né? Inclusive o que move esse podcast. Exatamente. Ele é muito baseado nessa parte mental, né? O podcast ele traz pessoas foda, né? Que é o que a gente brinca aqui, né? Mas todas ligadas à mente. Né? De uma forma ou de outra ligadas à mente, a parte digital. Né? Porque como que você vai ter sucesso em alguma coisa se você não se conhece? Não. E ter a mente iluminada, ter a mente com sabedoria faz com que a gente cresça, né? Sim, sem dúvida. Isso é notório, né? Na nossa vida mesmo. E a gente percebe o seguinte, muita gente hoje, Maíra, tem assim uma dificuldade no digital, né? E a gente estava falando sobre esse assunto, então muita gente não sabe olhar para uma câmera, conversar com uma câmera. Eu mesmo sou um cara que eu tive que aprender na pancada, então é mais ou menos assim, né? É melhor você fazer do que tentar fazer perfeito. E muitas vezes, assim, a gente não faz perfeito, não somos perfeitos. Acho que a perfeição a gente provavelmente nem vai adquirir, né? Mas a gente procura fazer, o melhor é fazer, né? Independente de qualquer coisa. Se você está aí hoje pensando, olhando, mas nossa, eu vou entrar no digital e eu queria fazer uma live, eu queria olhar para uma câmera, eu queria poder falar. Fala, você não tem problema nenhum, né? Tipo assim, quem tá me vendo? Poxa, aquela minha ex-namorada, será que o que ela vai falar? Pô, o que a ex-namorada... Você tá falando às vezes para 10 mil pessoas, mas a ex-namorada tá te preocupando, o ex-namorado, né? O ex-marido que vai me olhar agora para falar, né? É uma coisa meio complicada. E acho que a Maíra hoje é o teu segmento hoje, né? Na realidade. Sim, uma das coisas que eu tenho focado bastante é esse medo da câmera.
e que eu falo até que eu ensino a galera a ter coragem de ser você mesmo. Porque o grande medo que a gente tem é exatamente, será que eu vou agradar? A gente fica naquilo, né? Tipo, tanta gente procura todo tipo de coisa, estética, ou até mesmo muita gente quer se lançar no digital para ter sucesso, ter fama e reconhecimento, para ir se sentir amada e aceita, mas fica assim, pô, vou abrir uma live, vai ter uma pessoa? Ou vai vir um hater, vai vir um ex, uma ex, vai vir metralhar, e se minha mãe criticar, ou seja, de novo a tríade que a gente falou, né, do triângulo. Então, ou seja, prática do tempo todo. Onde é que eu estou focando? Naquela uma pessoa que não vai gostar ou nas 50 que eu vou ajudar? Sim. Eu mesma teve uma época que eu parei de fazer live, estava meio desanimada, aí eu fui no aniversário de uma amiga minha, que é até uma líder religiosa, e lá tinham várias pessoas que falaram, nossa, eu gosto tanto da sua live, tem tanto tempo que você não faz live, volta a fazer. Eu falei, caramba, olha como eu estava focando em mim, versus focando na transformação que eu causo. Então, a PNL te ajuda nesse sentido de o que eu preciso acreditar para ficar com cagaço e não fazer. Versus se eu mudar a historinha que eu me conto para, cara, as pessoas precisam disso aqui. Não é sobre mim, é sobre a transformação que eu gero. É sobre as vidas que eu ajudo. Porque quando a gente está ali no medo, a gente fica pensando muito será que eu tô... será que minha maquiagem está legal? Será que meu cabelo... Será que eu estou falando certo? Você está numa de querer agradar. Mas quando você esquece isso, tipo, não é sobre agradar. Não é sobre mim. É através de mim. É maior do que eu. Falando sobre técnicas, né? A gente está falando muito sobre das pessoas colocarem em prática aquilo que você fala. E uma das coisas que eu observei muito, olhando para você, que é uma prática muito bacana, que é um exercício legal, é fazer stories ou fazer uma live no Uber. Eu achei sensacional. Explica isso pra gente. Que você começou a fazer e incentivar as pessoas, né, a falar dentro do Uber, e daqui a pouco ela está apresentando o motorista e o cara está cumprimentando e tal, e gera aquele baita clima bacana. Isso aí, na verdade, foi algo que eu modelei, ou seja, PNL, ela uma das coisas que até você curte muito, né, Danilo? Essa ideia de que PNL é sobre tudo aquilo que funciona. Né? Então, a gente pega o que a gente vê e muita gente do digital fala de modelagem como uma cópia. Não é isso. Você vê uma coisa maneira e você fala, como é que eu posso implementar isso para mim de um jeito que faça sentido na minha forma de funcionar? E aí eu vi um cara que eu seguia fazendo isso. Porque, lifestyle, então você tem que mostrar a sua vida. Eu falei, se eu estou aqui o tempo que eu tenho de Uber, eu vou gravar, fazer live story. Por quê? Porque a minha ideia é exatamente ajudar o maior número de pessoas possível. Então, onde eu tô, pega essa pílula aí, gente, essa pílula de sabedoria, ou seja, uma dica da PNL para como você pode pensar de forma a crescer, gerar mais prosperidade. Onde eu tô, eu quero transformar. Então, se eu entro no Uber, eu já naturalmente ali, sem fazer força, sem querer, eu tô ouvindo o cara falando. Padrão de linguagem, aí eu vou lá e faço uma intervençãozinha. Daqui a pouco o motorista de Uber está me seguindo, né? E a coisa está se multiplicando. Está se multiplicando. Então, ou seja, onde eu vou, eu procuro tocar ou ajudar, contribuir com aquilo que eu sei. Porque é como se fosse, para mim, é como se eu estivesse lendo os códigos da mente da pessoa o tempo todo. Nem todo mundo consegue ir aonde você foi para aprender tudo que você aprendeu. Exatamente. Então, hoje você é o instrumento que vai trazer para essas pessoas que não conseguem ir até onde você foi, o conhecimento que você tem. Sim, hoje a internet é um campo vasto. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim, né? Mas, assim, você provocar essa mudança nas pessoas, eu acho que é uma coisa, assim, de suma importância, né? O trabalho que você faz. E como é, na realidade? Você parece que você tem até um curso que provoca essa mudança, é isso? Como é que funciona? Sim, eu tenho uma mentoria online de 12... São 12 aulas, chama Códigos da PNL, em que eu ensino as ferramentas básicas de forma prática para você implementar e gerar essa mudança no seu dia a dia. Tipo, você aprender a co-criar uma nova realidade. Parar de sofrer por imaginação. O que é co-criar? É basicamente se ver, cara, eu quero, vamos supor, não sei qual é uma meta sua, eu quero expandir meus negócios, eu quero entrar no relacionamento, eu quero emagrecer, quero não sei o quê. Então, a primeira coisa é você setar a sua mente para que você veja mais aquilo que a gente quer. Porque, por exemplo, essas coisas, a gente ficar muito tempo no Instagram, no YouTube, aqui, as imagens influenciam a nossa mente de uma maneira assim, uma imagem é muito rápido.
E por que não você começar a controlar o que você vê no sentido daquilo que a gente quer? Não sei se vocês já ouviram falar de um negócio chamado Vision Board. Sabe aquela história de você pegar e colocar numa cartolina? Quadro dos desejos, né? Isso, quadro dos sonhos, aquilo que você quer. Isso funciona. Eu duvidava até ter acontecido comigo. Então explica para nós aí, como é que é? Como é que funciona esse quadro da visão, ou Tá. Vision Board, em inglês, né, que o pessoal chama? Basicamente, você coloca uma cartolina no Então, quadro. pega uma cartolina, coloca na coloca parede. ali, isso, com as coisas que você quer. Tá. Ou seja, como é que você quer... Você pega aqueles stickers, como é que é o Ou, nome daquilo? ou imprime, ou uma post-it. foto de post-its um ou recorte cola lá. de tá, ok. revista. Antigamente fazia recorte de revista. Tá. Hoje você vai, imprime, bota Eu ali quero naquele uma quadro. BMW, é uma É, foto bota ali, ali, coloca Ficar num ali. lugar que você consiga visualizar todos os dias. Isso era muito Isso. usado em palestras de venda. Você vê todo dia ali, por quê? Porque você está mandando para o seu cérebro, né, para o seu sistema reticular ativador, que é a parte daquela velha história. Ah, a mulher está grávida, aí ela começa a ver um monte de grávida na rua. Aí Sim. você quer um carro, um Renegade vermelho, vamos supor. Aí começa a ver um monte de Renegade vermelho. Você só você vê ativa aquilo como ali. se fosse, eu não sei se eu estou falando besteira, o SAR. Isso, sistema reticular ativador. Sistema reticular ativador, exatamente. Que é essa parte do seu cérebro responsável por te enxergar oportunidades. Assim, a gente começa a Que é ver... aquela hora, porque você mexe com a emoção, naquele momento que você mexeu com a emoção, eu vou comprar um carro vermelho, aí você se vê dentro do carro vermelho, aí sai na rua, só vê carro Só vermelho. ver carro Você vermelho. Então só é vê esse aquele processo. carro, aquela história do... Você fala, nossa, não sabia que começa a tinha tanto aparecer carro mais. vermelho. E começa a aparecer carro vermelho em tudo quanto é lugar. É, e a gente, ou seja, a gente consegue treinar o nosso foco. E olha que doido, né? Tem um livro chamado O Fator Sorte, que eles fizeram uma pesquisa, que era o seguinte, pegavam pessoas que se consideravam sortudas e pessoas que se consideravam azaradas. E aí a pesquisa era, tinha um corredorzinho que levava até a sala aqui, onde tinha entrevista. E no caminho, o cara deixava uma nota de 20 libras esterlinas, que é o dinheiro da Inglaterra, 20 libras esterlinas no chão. E você tinha que passar por um corredor. Os sortudos Os observavam. Pum, 80%. Opa! Que sorte a minha. Meu dia de sorte. Os azarados, só 20%. Como é que você explica isso? Não é um Eles nem defeito, viam. né? Não via. É foco. Foco, por quê? O azarado tá lá dentro da cabeça dele reclamando. Ah, não sei o quê, meu dia é uma merda, minha vida é uma porcaria. Ainda tô perdendo tempo aqui nessa entrevista. Não tá enxergando, tá dentro da cabeça. Então a oportunidade está ali na cara dele, mas ele Sim. não vê. Você não ativa o sistema de Reticular, isso, reticular, né? Que é. vai te causar essa observação, né? Que é quando você muda o seu mindset. Quando você começa a observar, as oportunidades começam a aparecer. Aí você fala, nossa, eu não sabia que tanta coisa legal, né? Isso, eu posso dizer, isso, eu sou uma prova viva disso. Aconteceu comigo. Eu tive momentos, assim, de eu ficar bem deprimido. Não tive depressão, mas nem fui diagnosticado dessa forma. Mas teve momentos que eu tive muito triste e eu não conseguia ver nada. Só conseguia ver tristeza. É. Então, né, só conseguia... Tudo dava errado. Por que tudo dá errado? Porque eu só estou vendo coisa errada. Então, de repente, eu mudei, eu estava com uma ideia de mudar de país e tal, e de repente, né, eu falei, não vou mudar de país porcaria nenhuma, vou ficar aqui, e de repente eu mudei minha maneira de pensar e as oportunidades começaram a aparecer. Não é que elas começaram a aparecer, elas estavam lá. E eu não estava conseguindo observá-las, Era- né? era o teu Observando que estava receptor. pensando em outra coisa. Era o receptor que não estava legal. Inclusive, o John Spencer, que você falou, ele tem uma participação muito ativa no O Segredo, né? E eu acho que esse documentário, O Segredo, na realidade, para mim, ele foi muito revolucionário na época que eu assisti. Inclusive, É uma série, não é isso? Não, O Segredo, ele é um documentário. Ele é um filme. documentário. O John Spencer, ele participa bastante. Tá. Só que o que aconteceu? O Segredo, ele acabou caindo meio que na Autoajuda, né? Muito, exatamente, essa perdeu coisa. o crédito. Mas se você assistir ele com a visão da PNL, você vê quanta coisa coerente ele ainda fala ali. E o que acontece? O segredo, ele acaba sendo o que a gente chama no digital de topo de funil, que ele é o que atrai as pessoas, né, primeiramente, para a pessoa poder depois Ele procurar pega os especialistas. O que a gente e chama tudo de mais. público frio. O público frio, exatamente. Que é isso que a Maíra trabalha bastante no curso dela. Então, para quem quer ver o John Spencer, que tem uma participação muito legal, ver ou rever
o segredo, mas não ver o segredo como autoajuda. Chato. Aí eu vou imaginar, vai acontecer. Não, tem detalhes ali que tem até são uns muito outros importantes. filmes que ele ficou bem conhecido, que é aquele filme do Quem Somos Nós. Quem Somos Nós, What the excelente Bleep Do We também. Know, né? Sim. Que é bem de física quântica, que ensina. E um outro que é muito doido, que fala exatamente dessa cura, que é curas absurdas, que se chama HEAL, em inglês, né? H-E-A-L, que significa cura em inglês. Tem lá o Joe Dispenza, tem outras pessoas grandonas. Eu queria voltar um pouquinho no o Danilo falou, nessa questão da depressão. Sim. Porque um dos meus mentores, Diltz, ele fala qual é a fórmula da depressão, né? Se a gente for pegar de novo a tríade, aí, o triângulo, né, em termos de foco, fisiologia e linguagem, que seria o que a gente vê, ouve e sente. A pessoa que ela está deprimida, ela não está no ver, não enxerga possibilidades. Ela está só o quê? Não, remoendo o passado. Ela está muito no falar e no sentir. Então, ou seja, não tem o foco, é fisiologia e linguagem. Ela está ali no diálogo, no reme-reme, na ruminação interna, na reclamação, que na PNL chama do diálogo interno negativo, reme-reme. E quanto mais ela fica no reme-reme, mais ela se sente mal. Aí ela se sente triste. Aquele sentimento reforça o reme-reme. O reme-reme reforça. Quanto mais ela fala que está mal, ela se sente mal. E aquilo ali fica num ciclo vicioso. Por quê? Porque não tem o visual, né? E na PNL então, a gente estuda que a postura corporal também, quando você está assim, você vem para o sentir. Sim. É muito doido. Isso eles descobriram nos anos 90. Grande, né? Tem que se manter quando grande, você olha para cima, e até o negócio que eu falo da estrutura do... Como é que você anda no fogo, nesses cursos de firewalking, sem queimar o pé? Tem um passo a passo dentro da PNL. Quando você olha para cima, você desconecta do sentir. Quando você está assim, com o ombro caído, olhando para baixo, a gente acessa dois canais do nosso cérebro. Essa fala interna e o sentir. Então, quando você está olhando para baixo, você está propenso a ficar deprimido, né? Porque é o normal, né? A pessoa está triste. Qual é o movimento que ela faz? Ela abaixa, ela está triste. Naturalmente, o corpo então, vai acessar... Muitas vezes, o nosso cérebro ele acaba se confundindo quando a gente está com o celular na mão e está nesse movimento aqui. Então, se você for perceber, você vai... Uma tristeza vai chegando... E você não sabe por quê. Não, porque você está no movimento que o teu cérebro está captando. Ele está triste. Seu corpo já está na postura... Ele está triste. O que o cérebro fala? Joga tristeza para ele. Tem um estudo sobre isso, que essa geração é uma geração mais depressiva por causa disso? Sim, é um dos motivos, com certeza. Maíra, eu vou te falar uma coisa. Vamos supor que Vamos supor não, né? É uma coisa mais provável que esteja acontecendo. Tem uma pessoa agora que está nos vendo. E essa pessoa está num momento que ela está numa depressão, ela está num momento bem complicado na vida dela, ela está em crise, ela está precisando de uma ajuda. Então, você vai dar essa ajuda para essa pessoa agora. Você vai chegar, vai conversar com ela e você vai falar o que ela tem que fazer, quais são os passos que ela tem que fazer para ela começar a sentir um pouco... para modificar esse estado que ela está nesse momento. Certo. Primeira coisa que eu ia falar, sai de casa. Sai de casa, vai ver o verde, vai olhar, sabe? Porque a depressão, ela é exatamente essa falta de enxergar novas possibilidades. Então, vai olhar para o verde, sai de casa, vai falar com outras pessoas, porque você precisa ativar o seu visual e estar no aqui e agora. Duas coisas que são muito boas. Sair de casa, conversar com outras pessoas, ver coisas novas... E fazer atividade física, mexer o seu corpo. Por quê? Porque, naturalmente, a atividade física faz o quê? Quando você caminha, vai fazer uma caminhada, corrida, ou academia, qualquer que seja o esporte, naturalmente, ao fortalecer os músculos e mexer, você ajusta a sua postura. E, nesse ajuste de postura, você abre o peito. Você assume uma postura, aquilo que a gente falou, da fisiologia, né? Corpo. Você assume uma postura de mais autoconfiança. Você fica mais confiante. E você quebra também os hormônios de estresse. O cara que inventou o jogging, né, aquela corridinha, ele dizia que é impossível você fazer 30 minutos de corrida e manter o mesmo estado emocional negativo. Porque você quebra a adrenalina, você quebra os hormônios de estresse com atividade física. Então, sair de casa, mudar de ambiente. Mudar de áreas, enxergar coisas novas, enxergar novas possibilidades.
Por exemplo, nesse momento a pessoa pode estar pensando, eu vou acabar com a minha vida. Então, em primeiro lugar, tente modificar o seu estado, né? E o tente tem que tirar também, né? Porque o tente não existe, né? Pronto, vamos lá. Tenta pegar minha mão. Tenta aí pegar, você exatamente. Não tá então, o tenta, então, vamos apaga, volta, corta e modifique a sua forma de agir. Modifique a sua respiração. Isso. Concentra. Vai para dentro de você. Fica no aqui e agora. Esquece o passado, que é a sua tristeza. Esquece o futuro, que é a sua ansiedade. Então, não lembre nem do passado, nem do futuro e se concentre no aqui e agora. Esse acho que é o primeiro passo que ela tem que entrar nesse processo de meditação, porque essa meditação vai trazer uma tranquilidade para ela. E até mesmo assim, a depressão é excesso de passado. Ela não tem uma visão de futuro. Então, em termos disso, o que eu quero criar para mim, para minha vida daqui para frente? Qual é a nova versão de mim que eu quero criar? Se isso aqui não está legal, se o que me aconteceu não foi bom, o que eu quero daqui para frente? Então, ou seja, às vezes falta um propósito para a pessoa viver. Tanto que a remissão de uma doença, a palavra remissão, né? É você se reconectar com um propósito de vida. Tem muita gente que alguém da família faleceu, que a pessoa era muito ligada. Ela fica assim, pô, mas aí... E agora? Minha vida era cuidar dele, dela. Essa pessoa morreu. Eu não tenho mais por que viver. Aí a pessoa se entrega. Não, peraí. Agora eu vou criar um novo propósito de vida. Porque você não tem por que acordar. Muito mais na outra pessoa do que em você mesmo. Exatamente. Minha vida é ser mãe. Aí o filho sai de casa. Aí vai arrumar. Que foi o caso da minha mãe, por exemplo. Eu saí de casa, ela ficou meio assim, se aposentou. Aí foi cuidar da minha avó. Minha avó morreu e ela ficou sem ter por que viver. Síndrome do ninho vazio, sabia? A gente que é mãe aprende porque a gente não cria filho pra gente, né? Pro mundo. Aí depois que vai embora. A pessoa que fez uma vida formada em cuidar daquelas pessoas. E aí quando elas vão embora? O ninho fica Só que isso vem da cabeça da pessoa que acha que se ela não estiver fazendo aquilo, ninguém mais vai fazer. Ela não sabe que se ela faltar antes daquela pessoa, o mundo vai continuar. Exatamente. Você morreu... Todo mundo continua. Isso que ela estava falando do quadro dos sonhos, eu conheço muitos vendedores que iniciou uma vida profissional no quadro dos sonhos, porque tem muitas pessoas que você chega para elas e fala assim, o que você quer? Daqui a 3 anos, o que você vai ter conquistado? Qual que é o teu foco, o teu propósito? Tem gente que não sabe, Danilo. A maioria das pessoas não sabe. E aí, nas palestras, eles faziam esses quadros, eles diziam, você pode sair daqui e não montar esse quadro lá na sua casa. Ou você pode realmente chegar na sua casa, pegar uma cartolina, um post-it, fazer com a revista a mulher que você quer, ou o carro que você quer, ou no seu profissional, um cargo que você quer alcançar. E aí você fazia a pessoa parar para pensar num propósito, porque a pessoa não tinha. Como que você vai chegar em algum lugar se você nem sabe para onde você vai, né? E foco é um dos temas do teu curso, né? Dessas lives que você fez agora sobre a disciplina emocional, você falou muito sobre foco. Sim, exatamente, que é o primeiro pilar desses 3 da tríade. Foco tem a ver com, cara, o que você está colocando, como é que você está alimentando sua mente, que tipo de pensamento, de visualização de filme que você está rodando. Tipo, eu tenho uma parede lá em casa que eu também chamo da parede da realização, que fica na sala, né? Vocês foram lá, acho que tinha até apagado, mas é que eu boto as minhas metas. Aí todo dia eu olhava e via assim, eu quero fazer tanto de grana, quero ter um corpo tal, quero malhar tal. Eu realizei aquilo ali, cara. Sem saber como. É aquela coisa, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Você precisa criar. Um dos motivos, as pessoas não mudam por 3 motivos, tá? Então pega aí que essa pílula, que essa é braba também. 3 motivos pelos quais a gente não muda. Primeiro, porque a gente não quer mudar. A pessoa fala que quer mudar, mas no fundo ela não quer mudar. No fundo tem algum ganho secundário em ela ficar ali reclamando, coitada, vítima. Por quê? Porque quando eu fico na vítima, as pessoas me dão atenção. Explica o ganho secundário. Ganho secundário é tipo assim, é aquela parte boa, gostosinha do comportamento tóxico. Deixa eu explicar isso de outro... Seria a nossa zona de conforto? Totalmente, a zona de conforto. Por exemplo, esses dias eu tive com uma pessoa que estava falando assim, não, eu sou
pô, minha vida tá ruim, não sei o que, eu tenho muita coisa para fazer, mas aí ela falava com orgulho, tirando onda de como ela era braba e aguentava um monte de coisa. Então, ou seja, aquele ganho secundário de... O ganho secundário é eu quero emagrecer, mas eu quero chocolate, eu quero comer. Exatamente, aquele prazer imediato. Pois O açúcar dá um prazer. Entendeu? Então a pessoa não quer de verdade. Né? Ela fala que quer, mas não quer. Não quer abrir mão, então não quer. O consciente dela quer, o inconsciente fala não. O inconsciente bloqueia. Até porque, muitas vezes, a pessoa está acima do peso, é uma estratégia de sobrevivência, tipo assim... Eu já atendi alguns casos que a pessoa se mantinha acima do peso, por exemplo, porque ela tinha medo de ser sexualmente atraente, ou de trair o marido, ou trair a esposa, ou a mãe que se separou e tem um filho e tem medo que a cria, né, seja estuprada. Então, ela pelo namorado. Então, aí ela não se relaciona para o filho não sofrer abuso, que na cabeça dela isso vai acontecer. E aí ela se bota gorda para não chamar atenção. Então, se ela emagrecer, ela vai arrumar um problema. Ela vai arrumar um problema. Então, ela fica gordinha que pronto, ela arruma um problema. Eu escutei um caso assim, de uma moça que ela tinha sido... A história final, ela foi procurar uma pessoa para ajudar, porque ela estava muito gorda e ela queria perder o peso e ela não conseguia. Aí ela foi atrás e foi buscar a história. Inicialmente, ela foi abusada por uma pessoa da família, tal, que aquilo criou um bloqueio para ela e ela, homem não presta, ok? Quando ela foi para o colégio, ela era bonita, uma pessoa, né, se tornou uma menina muito bonita, foi para o colégio e os meninos começaram a mexer com ela e tal, e ela se sentiu meio invadida e aquilo foi bloqueando para ela. Aí, um determinado dia, muito bonita, se casou. Aí, lua de mel, tudo, tal. Aí o marido chegou para ela e falou, olha, vou falar uma coisa para você. Eu era um cara muito galinha. Eu não dava valor nenhum para mulher e tal, mas agora com você vai ser diferente. Aí aquilo veio a imagem nela, ela imaginou que era mais um abusador na vida dela e aquilo fez com que ela entrasse num processo que falasse para ela assim, você tem que ser gorda não atraente para que ninguém olhe para você. Para que o abuso não aconteça Para que o abuso não aconteça mais com você. E é muito comum. Eu já atendi vários casos assim, de mulheres... E ela só conseguiu ser tratada porque ela conseguiu descobrir isso. Porque isso veio através do atendimento que ela teve. Se não olhar para o abuso, a pessoa não emagrece. Eu atendi várias mulheres que queriam emagrecer que tinham muito... Assim, é muito comum você ter um histórico de... abuso mesmo, estupro, apanhar... E ela não tinha essa lembrança. Não. Ela não tinha lembrança que foi o abuso que fez isso com ela. As pessoas não têm, porque a mente bloqueia para não sofrer. Né? Os 3 motivos, você falou de um. Esse é o primeiro, esse aí eu querer. Tô anotando já. Primeiro é o querer, né? Ou seja, a pessoa quer, mas aquilo ali vai causar um problema que... Então, tipo assim, tem um impedimento que muitas vezes está inconsciente. É uma memória lá atrás que, em uma sessão, a gente descobre e trata a origem do problema. Segundo, a pessoa não sabe como. Por exemplo, o que é o não saber como? É não saber o que ela tem que fazer, mas que, né, se a gente for pegar esse caso, a pessoa que emagrecer, ela sabe que ela tem que parar de comer merda. Então, não é o saber como, ela sabe exatamente... Toda mulher gordinha já sabe o que tem que fazer para a balinha dieta. Que ela pega direto, o docinho, sabe o que é. brigadeirinho. Mas ela não consegue, às vezes, se enxergar magra, se enxergar diferente. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo, desse saber, não saber como. Tipo aquela assim, eu não tenho nem roupa para ir, ela não consegue se ver diferente. Ela acha que é impossível, não me imagino rica, não me imagino magra, não me imagino casada, não me imagino X, aquilo que você quer. Há muitos anos atrás, eu fazia um esporte de patins chamado roller derby. Aí, teve uma época que eu fui fazer eu entrei numa nutricionista, fui me preparar para uma competição, aí tinha aquela meta, né? Eu emagreci muito rápido, 7 quilos de massa gorda em 2 meses. Eu me emagreci tão rápido que eu não conseguia me identificar no meu próprio corpo. Eu falava, caraca, não sou eu. Aí o que aconteceu? Engordei tudo de novo. Para voltar a ser você mesma. Porque eu não sabia como me portar naquele novo corpo. Por isso tem muita gente que faz bariátrica e tem um reganho total, assim. Ganha tudo que perdeu.
porque a pessoa não consegue ficar Mudou confortável. o corpo, mas não mudou a mente. Não mudou a cabeça, não mudou a autoimagem, como ela se percebe. Ela continua se vendo gorda, mesmo num corpo magrinho, tá? Às vezes cadavérica e continua... Tipo anorexia, né? Também, bulimia, anorexia. A pessoa continua se vendo no eu antigo. Ela não se enxerga no eu novo. Então, esse é o saber como. Por que é importante o quadro da visão? Para você criar a imagem daquilo que você quer. Você precisa ser capaz de se imaginar conseguindo. Isso já é metade do caminho. Essas meditações de Joe Dispenza, o que ele faz também é te ensinar cria imagem. Visualizar você lá na frente, Exatamente. o resultado que vai acontecer. A visualização criativa era assim que o Walt Disney criava. E você criava. se identifica nesse momento. Porque aí você fala, pô, aquela que eu sonhei em ser, sou eu agora. Então aí você se Exatamente. identifica. A cocriação, um dos passos da cocriação que eu até ensino no meu curso, primeiro você cria a meta daquilo que você quer. Depois você se imagina como é algo tão óbvio quanto escovar o dente. Então, para sua mente, como o nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário, se você imagina que conseguiu, o seu cérebro ele já conseguiu, já aconteceu. Então, é como se já tivesse acontecido a partir do momento que você se vê acontecendo. Você cria uma memória real e possível de algo futuro. Legal. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro é o se dar chance. Se dar chance da mudança. Porque tem gente que fala assim, já fiz de tudo e não dá certo. Sabe? Ou, por quê? Porque a pessoa não se sente merecedora, às vezes. Tipo assim, pessoa que todo mundo da família é gordo. Aí ela fala, pô, quem sou eu na fila do pão para emagrecer? Todo mundo da família é fudido, assim, pobre, sofreu escassez. Aí ela fala, cara... Se eu ganhar dinheiro, vou ser criticada, vou ser julgada, vou ter que dar meu dinheiro para todo mundo. Então, ela não se... Ela prefere falhar, no caso, não falhar, né? Ela prefere não conseguir um resultado que seria bom para ela, até para ela não perder. Às Exatamente. vezes até para parecer com aquele ninho, né? Para parecer com aquelas ela não outras consegue pessoas. lidar com a exclusão, O assunto né? tá maravilhoso, né? O assunto tá maravilhoso. A gente vai ter que fazer um novo podcast. Vamos ter que trazer a Maíra, vai ter que vir fazer uma novamente. segunda parte com a Maíra, Porque que não tem a menor dúvida. Pelo que eu conheço, pelo pouco que eu conheço, acho que a gente não falou 10% da PNL ainda, né? Então falta mais 10. Vamos fazer uma tríade dessa. Né? Exatamente. Então é o seguinte, Maíra, o que é legal você falar agora para as pessoas poderem entrar lá no teu perfil do Instagram, porque você tem um link lá na tua bio, né? Sim. Para quem não sabe, link da bio, você tá lá, tem a apresentação da pessoa e vai ter um linkzinho lá, foto, apresentação, e embaixo vai ter um link lá. Então, por favor, Maíra, convida Isso, então, o pessoal gente, do podcast. no meu Instagram é @mairalaranjeira com G, PNL. Você vai lá, clica, segue meu perfil. Tem também um monte de live salva no meu canal do YouTube. Você vai lá ver essas informações. Em breve a gente vai abrir as vagas de novo para o Códigos da PNL. Marca a sua sessão de atendimento individual comigo. Segue o conteúdo para você começar a aprender. Se você quer, principalmente, se lançar no digital, emagrecer, qualquer mudança, a gente não falou sobre isso, mas podia falar de traumas e fobias, um monte. Marca, segue meu conteúdo para quê? Para você aprender a parar de se importar tanto para o que os outros vão pensar de você e começar a viver a vida que você quer, não a que disseram que você podia ter. Então, me segue lá no Insta pra gente continuar esse papo aqui. Provavelmente nós vamos ter PNL parte 1, PNL parte 2, 3, tem a menor 4, dúvida. PNL parte 1500, né? Exatamente. E Olha, tudo intercalando com a ayahuasca também, né? Pra mim, acho que foi maravilhoso esse papo, né? Foi bem bacana. Wayne, as considerações finais? Agradecer mais uma vez a Maíra por toda essa logística de estar aqui, né? Muito obrigado. Nani, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Tá bom? Foi, né, aquela coisa, Nani, vem porque a gente precisa de você lá, então muito obrigado mesmo, né? Danilo, por toda a pauta levantada nessa coisa toda, né? Da gente poder fazer, esclarecer o máximo possível para as pessoas que não sabem o que é PNL e que querem entrar no digital e a PNL pode ajudar muito nesse processo, isso é muito legal, tá? O pessoal da técnica daqui do estúdio também, que está sendo super paciente com a gente aqui também. Então, muito paciente. Muito obrigado, Lindimar, Max, valeu mesmo. E queremos agradecer também os nossos apoiadores, que é o Terraço do Chopp,
né, lá em São Vicente, lá na Ilha Porchá. Maravilhoso. Sensacional, aquela vista bom. maravilhosa. Estivemos É um ontem lugar lá. para você poder aplicar a PNL Mas não ali, tem a né? menor para respirar numa boa. Maíra Respirar, esteve lá. exercício do Maíra, foco, né, do enxergar. Maíra esteve lá o também, visual, viu? né? Estávamos Legal. lá também, né? Com o André Diamant, enfim, bom, muito legal. gostoso. O pessoal da Kibon também, né? Que sempre deixa os produtos com a gente, muito, muito bom. Só coisa E boa. o pessoal também da Musicom, que dá todo o apoio de estúdio, de, enfim, as entrevistas que são feitas lá. A Maíra também conheceu lá os estúdios lá, viu? Também que é uma coisa- 98, Lindo, a 98, lindo. a Hot 98, enfim, todo esse complexo que está envolvido. Então, muito obrigado a todos, mais uma vez. Então, Nani, Agora, se Nani, quiser- considerações finais aí pra Considerações gente finais. encerrar nosso... Olha, eu acho que é um assunto muito bom. Fiquei muito feliz em ser convidada. Eu acho que a PNL ela pode ensinar muito para muitas pessoas. Eu acho que hoje a gente se conhecer, porque se a gente não se conhecer, como é que a gente vai conhecer outras pessoas? Se você não consegue aplicar na sua vida, como é que você vai querer aplicar na vida de alguém? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gostei demais de conhecer a Maíra. Muito obrigada. E é isso, gente. Vamos seguir aí o podcast que está aí para É isso aí, trazer vamos- coisas melhores É para importante, gente. a gente falar também, né? Curte. Exatamente, para O você. sininho. Vamos lá, Segue. vamos, Isso é se importante inscreva pra no nossa canal. continuação, né? É Exatamente, verdade. se inscreva no canal. Fodcast Oficial, tá bom? No Instagram também, @Fodcast Oficial. Então, Você vai escrever podcast, mas coloca um Hzinho, porque é o podcast. é o Fodcast Oficial, tudo junto. Então, tanto no YouTube, curte esse vídeo para você que vai estar assistindo. Mais uma vez, frisando que estaremos no chat respondendo a todas as perguntas. Pode mandar sua pergunta, que nesse exato momento estaremos lá para responder todas as suas perguntas. E com certeza os próximos episódios vão ser um melhor que o outro. Pode ter Não certeza percam. disso. Não É isso aí. percam. Pessoal, primeiramente, muito obrigado a Deus por nos permitir estar aqui presentes. E vamos encerrando mais um podcast que teve hoje a presença de Maíra Laranjeira. E vamos continuar aí com o nosso trabalho, que realmente é uma coisa que nos gratifica bastante e nos traz aí uma... Se a gente conseguiu nesse momento, nesse nosso podcast de hoje, ajudar uma pessoa nesse momento, falamos com alguém, isso para nós é de um retorno assim fantástico. Fantástico. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa Boa noite. noite.